Bom dia para todos. A gente está aqui de volta para as atividades presenciais do KPG, presenciais e online, como a gente se programou para fazer, né? Quando voltar essas atividades presenciais, a gente continuar também com atividade online. A partir de agora do mês de dezembro, a gente vai voltar de vez, né? Se possível, para fazer as nossas atividades sempre presenciais aqui. Bom, nós estamos estudando o Mahaprajnaparamita Shastra, que é o comentário do Nagarjuna sobre a Prajnaparamita, o Sutra da Prajnaparamita de 100.000 versos. E nós estamos na parte do texto do comentário que ele fala sobre os 4 pensamentos incomensuráveis, que vai ser o tema da gente, do nosso encontro hoje. Vamos começar fazendo, então, a leitura da essência do coração da Prajnaparamita, o Sutra do Coração. Coração ou essência, né, do vitorioso conhecimento transcendente. Quem tiver com texto em casa, faça a leitura também em casa, tá? Ou aqui também no KPG. A gente pode fazer juntos. É importante, é bom a gente fazer a leitura do Sutra do Coração, né? Ele é melhor ele é mais curto do que o de 100.000 versos, né? E abrange todo o conteúdo. E também, de uma certa forma, é importante porque nós estamos utilizando a nossa palavra para realizar um texto sagrado, para falar a verdade e assim adquirir méritos com a palavra. E a gente utiliza a palavra para tantas coisas não meritórias durante o dia, que a gente poder, pelo menos uma vez no dia, fazer a leitura do Sutra, isso seria muito bom. Assim ouvi. Certa vez, o Bhagavan estava em Rajagriha, na colina dos Abutres, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de bodhisattvas. Entrou no samadhi denominado percepção profunda, que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime bodhisattva Avalokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos 5 agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva Avalokiteshvara como devem treinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejam realizar o profundo conhecimento transcendente. Assim ele falou. Então o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos 5 agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque, no seio da vacuidade, não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao olfato, ao paladar, ao tato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento, nem caminho. Não há nem
sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo véu, são destemidos, transcenderam toda visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a budeidade absoluta, o perfeito e insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, é assim que um grande bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois, o Bhagavat saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bhagavat assim disse, venerável Shariputra, o Bodhisattva Avalokiteshvara, todos aqueles que o cercavam e o mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas se regozijaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Muito bom. Então, o nosso tema desse momento é o comentário que Nagarjuna faz sobre os 4 pensamentos incomensuráveis. A gente já viu os 37 auxiliares da meditação, né? Auxiliares da liberação, aliás. E depois ele fala de uma série de pequenos conjuntos de dharmas mentais, né, que são bastante úteis para o processo, especialmente para o processo da meditação, da concentração e da absorção meditativa. E então a gente já viu sobre as 3 portas da liberação, que foi um tema que a gente viu da última vez. E o tema de hoje, a gente já viu também, quando a gente estudou a paramita da meditação, da concentração, a gente viu, analisou bem as 4 dhyanas, que são as 4 absorções meditativas. O que acontece em cada um deles e quais são a forma de se fazer a prática da meditação, né? Em cada um desses estágios. E a gente viu como eles correspondem aos 4 planos do reino dos deuses, chamado reino dos deuses com forma, que está além, é uma parte do reino dos deuses que está fora do mundo do desejo. Todas as outras formas de existência estão dentro do reino do mundo do desejo. O que a gente tem dentro do mundo do desejo? A gente tem os infernos, os espíritos ávidos, os animais, o mundo dos humanos, dos semideuses, e do mundo dos deuses a gente tem 6 planos do mundo dos deuses que estão dentro do que a gente chama o mundo do desejo. O que é esse mundo do desejo? São formas de existência em que o desejo tem uma importância ainda muito grande, tem um domínio, um poder muito grande sobre os seres. Por isso é que a gente chama são o mundo do desejo. Quando a gente consegue ultrapassar o fascínio que o desejo exerce sobre nós alcançamos, então, um nível de consciência que é chamado de reino dos deuses, dos deuses com forma. Nesse reino dos deuses com forma, o primeiro deles é o reino de Brahma. O Brahma é aquele que conseguiu purificar o desejo, não existe mais o desejo nesse nível, né?
Então, nós temos uma sequência de quatro esferas, por assim dizer, né? 4 planos com ampliação, cada um deles uma consciência um pouco mais ampliada e tudo, e uma meditação mais aprofundada, que são os 4 níveis desse mundo dos deuses com forma. Depois desse, nós temos ainda, também relacionados com as experiências meditativas, 4 níveis de deuses chamados sem forma. São quatro que correspondem aos 4 samadhis. O que Nagarjuna chama de recolhimentos, são mais 4 níveis mais profundos da absorção meditativa. Ok? Então, como nós estamos querendo praticar essa meditação, que possa nos ajudar a conduzir para fora do samsara, o que o Nagarjuna comenta é que tem uma série de dharmas mentais, ou seja, de fenômenos mentais ou de tipos de pensamentos, tipos de emoções, tipos de sensações, sentimentos, tipos de fenômenos, de experiências mentais, de processos mentais que nos ajudam na nossa prática. E nós vamos ver agora, especialmente, nós estamos vendo os 4 pensamentos incomensuráveis. Nós vamos ver isso várias vezes em diversas práticas do budismo tibetano. A gente vai ver, em determinado momento, se faz a recitação desses 4 pensamentos incomensuráveis. Senchentante deu adan, deu reigudan, de pargurti, dunhal dan, dunhal geigudan, drelo arguti, dunhal mepei deu adan, padam, indrelo arguti, nyirincha dan, nidan tandrel, nyirincha dan, nidan tandrelo, tenham pa ne pargurti. Esse último falhou um pouquinho. Mas esses 4 pensamentos são os pensamentos de amor, compaixão, alegria e equanimidade, né? Todos os seres possam possuir a felicidade e as suas causas, primeiro, que todos os seres possam ser afastados completamente do sofrimento e das suas causas, que todos os seres possam possuir as causas da felicidade e que todos os seres possam se estabelecer na equanimidade sem inclinação, nem sem nenhuma distinção, inclinação para longe ou perto, próximo ou distante, agradável ou desagradável. Esses são os 4 pensamentos incomensuráveis. De que forma eles vão nos ajudar, né? A gente já viu, quando a gente estava falando na semana passada sobre o amor, como que o amor é importante para poder combater algumas emoções negativas, principalmente as emoções relacionadas com o ódio. E aqui ele ainda estende esse comentário um pouco mais. Então vamos pegar aqui, retomar aqui o Nagarjuna. Quando pensamos nos seres das 10 direções, desejando que eles obtenham a felicidade, produz-se um fenômeno mental chamado Maitri. Então, Maitri, que é traduzido por nós como bondade e amor, é um fenômeno mental que é produzido na nossa mente quando nós pensamos nos seres das 10 direções e desejando que eles obtenham a felicidade. Quando a gente deseja a felicidade para um ser que só, a gente deseja que ele seja feliz, que ele obtenha a felicidade, produz na nossa mente um fenômeno mental chamado Maitri, que é extremamente agradável de sentir. Os agregados sensação
percepção, pensamento e consciência, associados a esse Maitri, dão nascimento a atos corporais e vocais e a formações dissociadas do pensamento. O que ele está dizendo aqui? Nós temos 5 agregados, que são o que nos constituem enquanto ser, né? Aquilo que a gente chama de eu é um conjunto desses 5 agregados. A forma, que não está presente aqui, a sensação, a percepção, as formações mentais e as consciências. Então, esses agregados, as nossas sensações, as nossas percepções, as nossas formações mentais e as consciências que surgem a partir desse Maitri. Então, esse Maitri, esse estado da nossa mente de amorosidade, produz uma série de efeitos sobre os nossos agregados, né? Então, esses agregados associados a esse Maitri vão dar nascimento a atos corporais, ou seja, a partir daí nós vamos fazer ações com o nosso corpo, ações com a nossa palavra e ações com a nossa mente, o nosso pensamento. É isso que ele está falando aqui. Então, mobilizados a partir desse sentimento de amorosidade, de bondade, de amor que existe dentro de nós, as nossas ações, sejam elas do corpo, da palavra e da mente, continuando o texto, o conjunto desses dharmas é chamado Maitri. Então, todas essas ações também, todos esses processos que aconteceram nas sensações, nas percepções, na consciência, tudo isso é chamado de bondade e amor. Sendo bondade e amor, ou nascendo da bondade e amor, esses dharmas têm por nome Maitri. Então, quando a gente está falando Maitri, ou amor, ou bondade, amor, amor, bondade, o que nós estamos querendo dizer é desse fenômeno mental que acontece quando nós desejamos a felicidade dos seres e tudo o que decorre de ter sentido esse processo, esse fenômeno mental. Então, tudo isso é Maitri. E aí ele faz um comentário sobre os processos associados aos processos aos fenômenos mentais ligados à vontade. Ele diz, da mesma maneira como aconteceu com Maitri, todos os pensamentos e todos os fenômenos mentais, ainda que sejam todos causas e condições de atos futuros, são chamados cetana, porque entre suas atividades o pensamento, a vontade, cetana, é o mais forte. O que ele está querendo dizer? Que todos os pensamentos e os fenômenos mentais que vão ser causas e condições de atos futuros que surgem a partir de experimentar um fenômeno mental chamado pensamento e vontade, vão ser chamados também de pensamento ou vontade. Ele fala aqui, então, sobre amor, primeiro amor, bondade, agora ele está falando sobre pensamento, vontade. Isso vai dar uma cor diferente para as nossas ações, para as nossas experiências a partir daí. Um tom que é um tom emocional e que é também um estado mental. Para Karuna, Mudita e Upeksha é o mesmo. O que é Karuna? Compaixão. Então, o que ele está querendo dizer? Quando nós desejamos que os seres sejam libertos do sofrimento e das causas do sofrimento, produz na nossa mente um fenômeno mental chamado Karuna, ou compaixão, ou piedade, né? E esse Karuna, todas as sensações, percepções,
consciências, formações mentais que estão associadas a essa compaixão são também chamadas de compaixão, né? E elas vão produzir atos relacionados com esse estado de compaixão. O conjunto de todos esses dharmas é chamado, então, de karuna. Desculpa aqui. O celular começou a falar aqui. Bom, em seguida, ele está falando de mudita. Mudita é a alegria. Significa alegria. E alegria, então... Espera aí. Só um momento aqui que aconteceu. Pronto. Então, todos os pensamentos. A alegria, ela surge quando nós desejamos que os seres possuam sempre as causas da felicidade, nunca se afastem da felicidade, sempre estejam experimentando a felicidade. Então, isso é o que a gente chama de mudita. Então, quando a partir desse sentimento, desse exercício mental que faz com que a gente experimente, deseje que todos os seres possuam felicidade as suas causas e nunca se afastem da felicidade das suas causas, isso produz em nós um estado de alegria, que é chamado de alegria. Um estado mental também. Todos esses estados mentais, como a gente está vendo, são extremamente úteis para o processo da meditação. O amor, bondade, a compaixão e a alegria. Esse estado de alegria, que é um estado de bastante energia, ele vai se manifestar, também vai contaminar, entre aspas, as nossas sensações, nossas percepções, os nossos pensamentos, a nossa consciência, e vai nos motivar, nos incitar a fazer ações correlacionadas com esse estado de alegria e com esse desejo de que os seres jamais se afastem da felicidade, né? E o Peksha que ele está falando é a equanimidade. O pensamento de equanimidade, ele vem quando nós consideramos todos os seres sem fazer distinções daqueles que são mais próximos ou distantes, aqueles que são mais queridos ou menos queridos, aqueles que são que nós que sentimos amizade ou inimizade. Então, todas essas distinções que vão ser inclinações favoráveis ou desfavoráveis. Essa questão da equanimidade, a gente pensar como como se fosse um nível, um plano, um nível, né, onde você tem um nível perfeito, né? Assim, você percebe todos os seres exatamente da mesma forma, né? Quando você tem uma inclinação para um ser, uma inclinação favorável para um ser, ou seja, você desejaria mais bem para esse ser do que para os outros. Se você tem uma inclinação desfavorável para um ser, você está desejando menos bem para esse ser ou desejando alguma maldade para esse ser do que em relação aos outros. Então, essas inclinações favoráveis ou desfavoráveis, quando nós eliminamos essas inclinações, nós vemos todos os seres exatamente com não é exatamente da mesma forma, porque nós percebemos as diferenças entre eles, mas nós olhamos para esses seres sem experimentar nenhum tipo de inclinação, simplesmente com respeito, com amorosidade, com compaixão, com todas essas coisas, mas sem ter essa inclinação que proporciona um apego mais tarde, tanto um apego positivo como um apego negativo também, né? Então, da mesma forma, quando nós experimentamos a equanimidade em relação a todos os seres, todas as nossas sensações, percepções, formações mentais,
consciências que surgem a partir dessa equanimidade, tudo isso forma um conjunto de movimentos, de processos mentais que vão produzir ações que são fruto, inspiradas pela equanimidade. Ora, quando nós produzimos ações, ação significa, é a tradução de um termo chamado karma. Então, ações são karma. As nossas ações corporais, com a nossa voz, ou então com o nosso pensamento, os nossos pensamentos, a ação no pensamento, todas essas ações, como a gente viu aqui, produzidas por esses 4 pensamentos, pelo pensamento do bondade e amor, pensamento da compaixão, pensamento da alegria e o pensamento da equanimidade. Todas essas ações que surgirem desses 4 pensamentos são muito meritórias, produzem muito mérito. Então, é muito útil, importante para a gente cultivar esses sentimentos e esses pensamentos e sentimentos relacionados com o amor, com a compaixão, com a alegria e com a equanimidade, porque eles vão ser fundamentais para o nosso caminho, para o despertar. Nós estamos, como a gente já viu, naquela fase do caminho do Bodhisattva chamado caminho da acumulação. No caminho da acumulação, nós precisamos acumular méritos. Tudo que a gente tem que fazer de prática espiritual nesse caminho da acumulação é acumular méritos. Acumular méritos para a gente poder seguir as outras etapas do caminho. Então, a prática desses 4 incomensuráveis é uma prática que nos ajuda a acumular muitos méritos. Maitri, o amor, ele volta aqui agora a falar do amor. Maitri está associado à sensação do prazer, à sensação de satisfação e à sensação de indiferença. Vamos explicar melhor o que é essa indiferença. E Maitri está privada da sensação de desprazer e da sensação de insatisfação. O que isso quer dizer? O que importa? O que isso é importante para a gente? Maitri, que é esse sentimento de amor, bondade, está associado à sensação de prazer, a gente entende isso, de satisfação, nós ficamos contentes, satisfeitos, a gente entende isso. A gente entende que o amor está privado da sensação de desprazer, ou seja, quando nós estamos experimentando Maitri, não é possível sentir desprazer e nem sentir insatisfação, porque essas sensações de desprazer e de insatisfação são incompatíveis, elas não estão presentes, não fazem parte das sensações produzidas por Maitri. O que Maitri pode produzir é sensações de prazer, de satisfação ou de indiferença. Indiferença não é aquele como nós falamos normalmente aqui na língua portuguesa, nós falamos normalmente indiferença como sendo um sentimento de desqualificação do outro. Não é essa indiferença que ele está falando, não é um sentimento desagradável que retira do outro todas as qualidades. A indiferença que está sendo falada aqui é a capacidade de não ter inclinação para um e para o outro. Está muito mais relacionada com a equanimidade do que com qualquer outra coisa. Nós percebermos indiferentemente, sem nos mobilizarmos favorável ou desfavoravelmente, quando nós estamos experimentando uma sensação de algo que é prazeroso ou de algo que não é, que é desprazeroso. Nós experimentarmos as coisas de uma forma igual, sem que isso nos mobilize, né? A ponto da gente ter apego para uma determinada experiência ou aversão para outra experiência. Não produz essas sensações de apego, de aversão. Então, é dessa indiferença que está sendo falado aqui.
Maitri vai estar associado, então, à sensação de prazer e de satisfação e, no máximo, à sensação de indiferença, mas a sensação de desprazer e de insatisfação, não. Maitri também pode ter 3 tipos de Maitri, e a gente vai avaliar isso mais adiante. Aquele que tem por objeto os seres, aquele que tem por objeto as coisas e aquele que não tem objeto. Então, é o amor-bondade que nós sentimos em relação aos seres, o amor-bondade que nós sentimos em relação às coisas e aos objetos, e o amor-bondade que a gente sente por sentir, sem estar relacionado com nenhum outro objeto do nosso sentimento, né? Em seguida, o Nagarjuna começa a falar sobre os aspectos desses sentimentos incomensuráveis. Então, começando com bondade e amor, a compaixão e a alegria. E é esse o tema que a gente vai abordar aqui agora. Quais são os aspectos desses 4 incomensuráveis? Então, ele responde, como o Buda disse em toda parte nos sutras, e aqui ele faz uma citação de um sutra onde o Buda fala sobre esse tema. Ele diz, o monge com um pensamento associado à bondade e amor, isento de inimizade, isento de hostilidade, isento de rivalidade, isento de malevolência, estendido, ampliado, imenso e bem cultivado, engloba voluntariamente nesse pensamento de bondade os seres dos universos da região leste. Depois, engloba voluntariamente os seres dos universos das 10 regiões, sul, oeste, norte, as regiões intermediárias, o zênite e o nadir. E ele os engloba da mesma maneira, por um pensamento associado à compaixão, associado à alegria e associado à equanimidade. Agora, então, nós vamos destrinchar esse ensinamento do Buda, pegando ele parte por parte. Primeiro, ele diz, com um pensamento associado à bondade e amor, Maitri Sahagatena Chitena. Maitri é um fenômeno mental capaz de se opor diretamente às corrupções contidas no pensamento. Então, vejam que existe muito mais sentidos na importância da gente cultivar o amor, bondade, do que a gente vê de uma forma superficial. Aqui a gente aprofunda um pouco mais de como o que esse sentimento de amor, bondade produz na nossa mente. Então, Maitri, que é o amor-bondade, é um fenômeno que é capaz de se opor diretamente às corrupções contidas no pensamento. Então, ele tem a capacidade de bloquear algumas corrupções do nosso pensamento, impedir que elas se manifestem e até ajudar a desfazê-las e eliminá-las. A saber, de que corrupções que ele está falando? O ódio, a hostilidade, a avareza, a concupiscência, e várias outras paixões, ou kleshas, emoções perturbadoras. Assim, quando se deposita uma pérola purificante na água suja, ela se torna límpida. Tem algumas substâncias purificadoras de água, né, que você coloca uma gotinha, um comprimidinho ou alguma coisa na água e a água toda se torna límpida. Então, nós vemos que Maitri se opõe diretamente ao ódio, à hostilidade, à avareza, à concupiscência e a diversas outras paixões.
para nós que precisamos controlar as nossas emoções perturbadoras, estamos sujeitos a essas emoções perturbadoras e temos que fazer essa prática, né, de alcançar esse estado de não estar sob o domínio dessas emoções. Então, a gente percebe aqui que Maitri é um grande aliado para nós nesse processo, né? Então, o ódio, a hostilidade, a avareza, a concupiscência e outras paixões. Depois, ele vai falar mais adiante sobre isso. Depois nós temos, o Buda continua falando, com um pensamento isento de inimizade e isento de hostilidade. Aí ele diz, suponhamos que com ou sem razão se odeie alguém. Não importa se existe razão ou não. O que importa aqui é o sentimento do ódio, né? Então, suponhamos que se odeie alguém. Se desejamos insultá-lo, maldizê-lo, batê-lo, despojá-lo, isso é inimizade. Então, o que ele chama aqui de inimizade é quando se odeia um ser e nós sentimos o desejo de insultá-lo, de maldizê-lo, de batê-lo, de despojá-lo. Vamos voltar nesses pontos aqui, porque é muito fácil a gente falar sobre o ódio e achando, nossa, ódio é um sentimento horrível, é uma coisa muito ruim. Graças a Deus eu não tenho ódio, graças aos Budas, eu não sinto ódio por ninguém, não existe ódio dentro de mim, nem maldade, né? Essa é a visão equivocada que nós temos de nós mesmos. Mas vamos analisar melhor os nossos sentimentos e como que nós nos relacionamos com as pessoas, né? E em que situações que essas emoções aparecem em nós, né? Quando é que nós desejamos, sentimos a vontade de insultar alguém, né? Muitas vezes você está, às vezes as pessoas, você está no trânsito, pessoas que você nem conhece, nem sabe quem são, e essa pessoa te faz uma ultrapassagem ou faz alguma coisa que perturba o seu caminho de uma certa forma, ou te deixa no estado de uma tensão na sua mente, e você chega e fala um palavrão, não precisa nem insultar a pessoa, fala só para você mesmo no carro, né? Você insulta esse ser que você nem sabe quem é, né? Então, isso é uma coisa muito mais comum, né? Ou, como diria o Lama Trinley, é raro, mas acontece, né? Então, nós estamos percebendo isso é um sentimento de inimizade. Quando nós maldizemos, né? Tomara que essa pessoa, que aconteça isso, tomara que não dê certo isso que ela está planejando, né? Tomara que mais na frente aconteça isso, aquilo outro. Isso é uma forma de estar maldizendo o próximo, né? Uma retaliação por alguma ação que nos desagradou, nós então lançamos uma maldição para que essa pessoa venha experimentar algum tipo de sofrimento mais adiante. Isso é inimizade. Bater, algumas vezes a gente tem vontade de bater nas pessoas, né? Aqui não está falando nem de matar, né? Mas assim, mesmo a vontade de bater nas pessoas, de agredir, ou a vontade de despojar, ou seja, de retirar das pessoas, de uma determinada pessoa, suas posses. Aqui não está falando, não é necessariamente tirar todas as suas posses, mas se alguém está possuindo alguma coisa que está relacionada com esse conflito, né, que está te perturbando, você quer que essa pessoa não tenha mais aquilo, né, que foi o objeto da discórdia. Tudo isso é inimizade. Com um pensamento isento de inimizade. Então, o monge que faz a prática do Maitri, ele tem um pensamento associado à bondade e amor
e é um pensamento isento de inimizade. Inimizades são esses sentimentos que nós comentamos aqui. Se esperamos um momento propício e, na ocasião certa, atormentamos esse ser que a gente sente inimizade com todas as forças, isso é hostilidade. Então, hostilidade é quando nós aproveitamos uma ocasião e nós atormentamos, agredimos, perturbamos uma pessoa específica com todas as nossas forças. Isso é hostilidade. Hostilidade quando você se dirige a uma pessoa e está insultando ou atrapalhando o caminho dela, vai seguindo essa pessoa, falando um monte de coisas. Tudo isso é uma forma de hostilidade também, né? Uma vez que Maitri se opõe a essas duas coisas, dizemos que Maitri é isenta de inimizade e hostilidade. Então, Maitri nos protege, porque, vez por outra, a gente vivendo no samsara, a gente está experimentando situações que vão despertar em nós esse sentimento de aversão, esses sentimentos negativos, né? E isso faz com que a gente se engajem em ações. Todas essas ações produzidas pela inimizade, pela hostilidade, são ações que têm, no fundo, um pensamento negativo em relação às pessoas, um pensamento de maldade, de malevolência, de desejar o mal para o outro, né? Então, isso é uma ação mental muito nefasta, produz muito sofrimento. Então, todas essas experiências que a gente pode desenvolver a partir da inimizade e da hostilidade são experiências que vão produzir sofrimento para nós e para os outros e vão nos manter mais presos no samsara. Ultimamente, a gente tem percebido mesmo na situação de algum tempo para cá, eu tenho percebido isso pelo menos há quase 10 anos, de 9 anos para cá. Um crescente pensamento de hostilidade sendo circulado nas redes sociais e em torno da política, pensamentos muito... isso faz com que as pessoas façam ações muito negativas e elas atribuem isso, elas justificam isso por causa de uma questão política. Eu não estou dizendo aqui que a gente não deva fazer absolutamente nada, que você deva ser uma pessoa pacífica quando você tem um outro fazendo algumas coisas que você não concorda, que você acha que são horríveis e que não deveriam ser feitas, né? A gente se coloca frontalmente contra isso, né? Mas o que eu estou dizendo não é que a gente não deva fazer nada e deixar que todas, principalmente nas questões políticas, né, deixar que as pessoas, que tudo ficar como se nada tivesse acontecendo. Não é isso, não é essa passividade que se fala aqui. Isso não é lúcido, né? A questão é as nossas ações para poder corrigir o mal. Se nós vemos que existe um mal em qualquer área que seja, na área das relações afetivas, ou também que seja no trabalho, na área da política, ou onde quer que seja. Se nós vemos que há um mal, que esse mal precisa ser corrigido, que nós temos o poder de fazer alguma coisa para poder corrigi-lo, nós devemos fazer isso, certo? Não devemos ficar inertes, nós devemos fazer isso. Porque se nós não fazemos, nós somos coniventes para que essa situação negativa se continue. Mas nós não devemos desenvolver um sentimento de hostilidade, de inimizade, de ódio, essas coisas. Porque quando nós desenvolvemos esse sentimento, nós perdemos a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de raciocínio e começamos a agir, a fazer várias ações extremamente nefastas e que vão produzir muito sofrimento. Isso é muito importante a gente fazer essa distinção, né?
nas nossas ações, não existe nada que justifique a hostilidade em relação a ninguém. Pode ser alguém, um bandido, um assassino, alguém que cometeu atos horríveis, ou mesmo um político, alguma coisa. Não existe nada que justifique um sentimento de inimizade e de hostilidade. Nós devemos reconhecer o que existe de mal nas ações daquele ser e corrigir essas ações. Essa correção pode ter os meios sociais, a nossa sociedade tem uma série de normas de correção de uma série de situações nas relações sociais. Isso é o que isso já está aí, né? O que nós não devemos é nutrir em nós um sentimento de aversão e de inimizade às pessoas que foram que por algum motivo exerceram essas ações que são ações negativas e ações muito negativas, muitas vezes. Então isso é bem importante a gente entender. Não significa não fazer nada, significa fazer exatamente a coisa certa e não fazer a coisa errada. A nossa tendência é de fazer a coisa errada, ou seja, de motivados pela nossa insatisfação, pela nossa indignação, pela nossa inimizade, a nossa hostilidade, o nosso ódio, todas essas justificativas que a gente pode encontrar, porque, afinal de contas, né, todas essas justificativas não são válidas, não são condizentes, pertinentes, para que a gente possa desenvolver ações, sentimentos e ações de inimizade e de hostilidade. Continuando aqui. Com um pensamento isento de rivalidade e isento de maldade. A hostilidade é uma rivalidade. O primeiro movimento ofensivo é a hostilidade, como a gente viu, né? De uma agressão. A hostilidade, com o tempo, se torna uma rivalidade. Então, num determinado momento, a primeira situação que acontece, a gente desenvolve um sentimento de hostilidade em relação a esse outro ser. Quando isso se mantém ao longo do tempo, começa a haver uma competição e aí uma rivalidade. Então, qualquer coisa que o outro faça sempre vai exigir que eu faça alguma outra ação para poder contrapor aquela, e aí passa a existir uma rivalidade. Então, a rivalidade ela é uma cronificação dessa hostilidade em relação a uma pessoa específica, né? Quando infligimos um tormento por atos corporais e vocais, é a maldade. Então, quando nós chegamos a atormentar os outros com ações do nosso corpo e da nossa palavra, isso é a maldade. Também o entrave, então, esse é um comentário, ele vai dando outros sentidos, né? O entrave, hostilidade, é chamado de inimizade. Quando a inimizade cresce, se prolonga e se apega, mas ainda não está fixa no pensamento, ela toma o nome de hostilidade e de rivalidade. E quando, então, veja, olha só, começa com a inimizade, mas quando ela é cultivada durante algum tempo, ela vai se tornando hostilidade, como a gente viu, se torna uma rivalidade. E quando a mente está determinada e não tem mais nenhum escrúpulo, isso se chama maldade. Então, para que a gente chame de maldade, é importante que esse grau de hostilidade tenha alcançado um nível em que ele se torna fixo na nossa mente e não um estado transitório, né? E como ele coloca aqui, quando não existe escrúpulo,
é quando as coisas existem justificativas para fazer barbaridades, né? Você não tem mais o escrúpulo para poder de reagir de uma forma insana e bárbara, porque você justifica isso por uma série de outros fatores, né? Então, isso é maldade, né? A gente tem que entender que para poder contrapor a violência, a maldade, a agressividade, a hostilidade, se nós desenvolvemos hostilidade, inimizade e até maldade nas nossas ações, nós estamos nos igualando àqueles que a gente está tá querendo combater nas suas práticas. Nós estamos nos igualando e aí nós com uma justificativa de que isso de que isso é possível por uma questão política, por uma questão religiosa, por uma questão social, amorosa, o que seja, né? Então, essa justificação que a gente faz dessas ações de por que eu estou fazendo uma ação que eu sei que é negativa? Mas é porque eu tenho que fazer porque não posso deixar as coisas acontecerem assim. Ok, você não pode deixar as coisas acontecerem assim, faça outra coisa, mas não faça essas ações negativas. Não há nada que justifique fazer o mal. O primeiro ensinamento do Buda é não fazer nenhum mal que seja. Esse é o primeiro ensinamento do Buda. Ou seja, para imediatamente de produzir sofrimento e de causas de sofrimento e de causas de ignorância. A gente não avança no caminho do espiritual produzindo ignorância. A gente não avança produzindo sofrimento, não importa quem seja. Causar sofrimento nos outros, a gente causa sofrimento nos outros com essas ações como nós acabamos de descrever aqui, com essas ações bastante negativas relacionadas ao ódio, né? Então, causar sofrimento nos outros não vai nos levar para trás no nosso caminho espiritual. A gente vai ficar mais preso no samsara ainda, além de perturbar o caminho dos outros, né? Então, além da gente não avançar no samsara, a gente ainda carrega um karma de ter atrapalhado alguém que estava no caminho do seu despertar. Por isso é que a gente percebe a importância do desenvolvimento do sentimento de amor, porque o sentimento de amor, bondade, ele atenua essas emoções extremamente negativas da nossa mente e, com isso, nos liberta desses demônios que são os grandes obstáculos que nós temos no caminho do despertar. É interessante a gente ver isso quando ele fala: quando a mente está determinada e não há escrúpulo, isso se chama maldade. Não há escrúpulo. Se não há escrúpulo, qualquer coisa é justificável, né? É esse que é o ponto, né? Quando nós estamos ao ponto de querer dar desculpas para poder estar fazendo alguma ação negativa, qualquer que seja, em qualquer situação que seja, é importante a gente pensar, peraí, por que aqui, agora, eu estou sendo um pouco, não estou tendo escrúpulo de pensar isso ou de fazer isso? Qual é o sentimento que está por trás disso? Certo? O que está acontecendo na minha mente? A minha mente está determinada e com um sentimento de maldade. Uma vez que a força da Maitritita é a mente, bondade e amor. Assim como a Bodhicitta é a mente do despertar, Maitritita é a mente de bondade e amor. A força da mente, bondade e amor rejeita, abandona e quita essas três coisas. Então, a força da mente de bondade e amor elimina a inimizade, a hostilidade e a maldade. Considerando essa quádrupla isenção do Buda, essa quádrupla isenção, o Buda faz o elogio da Maitritita, da mente amorosa. Quais são essas quatro isenções? E pensamento isento de hostilidade, isento de rivalidade, isento
de maldade, e tem um outro também. Isento de inimizade, isento de hostilidade, isento de rivalidade e isento de maldade. Então, aqui vem um texto do Buda, em que ele faz o elogio da Maitricitta, da mente amorosa. Olha o que ele diz aqui. Como uma mãe, durante a sua vida, protege o seu próprio filho, seu filho único, que assim cada um nutra por todos os seres uma amizade imensa. Da mesma forma que uma mãe amorosa, a gente desenvolve por todos os seres uma amizade imensa. Que ele nutra, assim, pelo mundo inteiro, uma benevolência, uma amizade imensa, no alto, embaixo e através, isenta de obstáculos, de inimizade e de rivalidade. Então, que a gente possa sentir esse sentimento de amizade, de benevolência em relação a todos os seres, sem distinção, sem sentir inimizade ou rivalidade pelos seres. De pé, andando, sentado ou deitado, por todo o tempo que estiver acordado, que ele possa se dedicar a esse sentimento. Pois é lá que é a residência dos deuses Brahma. Então, o Buda termina esses versos com essas estrofes, tudo com esse último versinho. É lá a residência dos deuses Brahma. É lá onde? Na mente amorosa, a mente bondosa, amorosa, benevolente. Então, desenvolver essa mente amorosa, bondosa, benevolente nos purifica das nossas emoções negativas, extremamente perturbadoras, extremamente agressivas, né? E que são um grande obstáculo para nós e para os outros. Quando nós nos livramos desses sentimentos negativos, o primeiro beneficiado somos nós mesmos, porque essa purificação ela é sentida como se você estivesse num dia extremamente quente, fazendo 45, 50 graus, e de repente você entra numa piscina de águas frescas, né? Então, até faz aquele chiadinho assim, né? Quando você entra na água fresca. Então você tem imediatamente uma sensação de pacificação, de alívio, que é a sensação, que é como eles comparam a sensação de purificação quando nós passamos para o reino do Deus Brahma. Quando nós passamos para o reino de Brahma, a gente, dos Brahmas, né? Não é que vai ter ali, nós vamos ser súditos de um rei, não é isso. Nós vamos ser Brahmas, como todos os outros Brahmas que habitam esse plano. Quando nós passamos a esse estágio dos Brahmas, nós nos purificamos do desejo e nos purificamos de todas essas maldades, todos esses pensamentos, sentimentos negativos. Como ele diz, não importa se você está de pé, andando, sentado, deitado, por todo o tempo em que você estiver acordado, que você possa se dedicar a esse sentimento, nutrir esse sentimento. E essa mente específica, essa mente amorosa, é a residência de Brahma. Todos os seres temem o sofrimento e se apegam à felicidade. A inimizade é causa e condição de sofrimento. E Maitri, amor-bondade, é causa e condição de felicidade. Os seres, ouvindo dizer isso, que essa concentração de bondade e amor pode eliminar a dor e dar para a felicidade, eles mostram-se atentos, corajosos e enérgicos para praticar essa concentração. E é por isso que eles são sem inimizade, sem hostilidade, sem rivalidade, sem maldade. Entende aqui? Então, como a gente tá vendo, as causas do sofrimento. Entre as causas do sofrimento, nós temos que a inimizade, começando
logo da primeira, da mais levezinha, inicial. A inimizade é causa e condição de sofrimento. Todas os decorrentes da inimizade, né? Hostilidade, rivalidade, maldade, etc. Só a inimizade já é causa e condição de sofrimento. E Maitri é causa e condição de felicidade. Então, desenvolvendo o sentimento de amor, bondade, nós vamos atenuar esse sentimento de inimizade em relação aos seres e, com isso, nós vamos nos libertar desse sentimento tão perturbador, esse fogo que nos consome, que nos queima, né? Bom, aqui então, continuando, com um pensamento vasto, ampliado e imenso, o que o Buda quer dizer com esse pensamento vasto, ampliado e imenso? Por vasto, devemos entender a amplitude em termos de cobertura, um pensamento que atinge, que abrange todos os seres. Ele também é ampliado em relação às terras onde se aplica, desde o reino do mundo dos desejos até os deuses do mundo da forma. Ele é imenso em relação à sua expertise, à sua capacidade e ao fato de que ele tem por objeto inumeráveis seres. Esse pensamento ele é único, mas como toda a sua grandeza, ele tem esses três epítetos, né? Vasto, ampliado e imenso, né? E ele vai explicar detalhadamente o que são esse vasto, ampliado e imenso. Como ele diz aqui, ele é vasto quando ele engloba uma única região do universo. Ele é ampliado quando ele atinge o que está no alto, o que está mais longe. E é imenso quando ele engloba o Nadir e as outras 9 regiões. Ok. Se esse sentimento de amor, bondade, ele for inferior, ele é dito vasto. Ou seja, se ele for pequeno, ele é chamado vasto. Se ele for mediano, ele é ampliado. E se for superior, ele é imenso. Aqui tem um detalhe, né? Mesmo com o sentimento de amor, bondade que a gente nutra, que ele seja, mesmo que ele seja inferior, que ele seja limitado, seja ainda bastante impuro e pequeno, mesmo assim, ele é vasto. A capacidade de purificação da mente que o amor tem é extremamente vasta. Então, mesmo um pequeno sentimento de amor, bondade, já produz um grande efeito. Também, se ela se aplica aos seres das 4 regiões principais, falando em relação às regiões, né? Se aplica para algumas regiões, se aplica para outras regiões, se aplica para todas as regiões, ele é vasto, ampliado ou imenso. Também, se ela destrói os pensamentos de inimizade, a Maitri é dita vasta. Se ela destrói os pensamentos de rivalidade, ela é chamada de ampliada. E quando ela destrói os pensamentos de maldade, ela é dita imensa. Então, de acordo com a intensidade desse amor, bondade que a gente vai cultivando, nós vamos conseguir destruir esses pensamentos de inimizade, de hostilidade ou de maldade. E por isso eles vão ser chamados de vasto, ampliado ou imenso. O pensamento vasto, que temendo as ações nefastas, temendo cair nos infernos, afasta os maus fenômenos mentais da nossa mente. O pensamento ampliado, que acredita na retribuição dos méritos, afasta os pensamentos maus. E o pensamento imenso, que deseja obter o nirvana, afasta também os maus pensamentos. Então, também, quando o yogi observa a pureza da ética, ele tem um pensamento vasto. Quando ele
consegue alcançar os êxtases e os recolhimentos na prática da meditação, é um pensamento ampliado. E quando ele é dotado de sabedoria, é um pensamento imenso. Vamos ver aqui. Quando pensamos com bondade e amor em um ser que nos é querido, e quando estendemos esse pensamento a todos os seres queridos, é um pensamento vasto. Esse aqui é o pensamento de bondade e amor pequeno, como eu falei antes, né? Pequeno ainda, impuro, contaminado, porque nós estamos cultivando esse pensamento de bondade e amor por seres que são muito fáceis da gente sentir isso, são seres que são queridos, né? Então mas isso já é um pensamento vasto, já tem uma grande alcance, né? Quando pensamos com bondade e amor nos humanos que nos são indiferentes, é um pensamento ampliado. Quando a gente modifica, né, aquele sentimento de aqui essa indiferença é aquela indiferença desqualificadora, né? As pessoas que não nos dizem nada. Quando nós começamos a sentir amor, bondade por essas pessoas, então isso é um pensamento ampliado. Além dos nossos queridos, nós também, aqueles que para nós eram indiferentes, deixam de ser indiferentes, porque eles passam a ser englobados no nosso amor, bondade. E quando se pensa com bondade e amor nos nossos inimigos, e assim os seus méritos são numerosos, esse é um pensamento imenso. Quando nós conseguimos sentir bondade e amor pelos nossos inimigos, então isso é uma ação mental, né, que te produz um imenso mérito. Deixa eu ver que oração aqui. Tá. Por pensamento bem cultivado, como o Buda fala aqui no texto, né, no Sutra, isento de imenso, pensamento ampliado, imenso e bem cultivado. O pensamento bem cultivado são os pensamentos de bondade e amor já sólidos, né, bem estabelecidos. Quando começamos a adquiri-lo, o pensamento de bondade e amor ainda não é cultivado. Para que ele seja bem cultivado, não basta exercê-lo para os seres que são afetuosos. Aqueles seres que são afetuosos, os seres bons, mas aqueles que nos fizeram bem, os seres, todos esses seres, ou talvez os seres de um lugar específico, né? Um país específico, uma cidade específica, todos esse amor, bondade que a gente sente por esses seres, ele é bastante limitado ainda, né? É preciso, na sequência de uma longa prática, adquirir um profundo afeto e amar igualmente, sem diferença, os 3 tipos de seres, os amigos, os inimigos e os indiferentes. Olhar os seres que estão repartidos nos 5 destinos das 10 direções de espaço, aqueles que habitam aqui os 5 destinos que está falando são as formas de existência, infernos, espíritos hábitos, animais, humanos e deuses. No reino dos deuses inclui dos semideuses e deuses. Então, algumas vezes, esses 2 reinos são contados como se fossem um só. Então, olhar os seres desses 5 destinos com uma mesma e única bondade e amor. Como se olha o seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, seu irmão caçula, sua irmã mais velha, sua irmã caçula, seu filho, seu sobrinho, seu amigo. Da mesma forma como a gente olha para essas pessoas que são pessoas queridas, nós vamos olhar todos os seres desses 5 destinos, né? Está sempre em busca de boas coisas para fazer o bem para esses seres, dar segurança para esses seres. Então, isso
englobar os seres das 10 direções no sentimento de amor, bondade. Então, o que nós vimos aqui foi a importância de desenvolver o sentimento de amor, bondade, para poder combater uma emoção extremamente nefasta, que é a emoção da raiva, e os sentimentos, os pensamentos e sentimentos relacionados com a maldade, com o ódio, né? Então, as ações mentais, nós temos 3 ações mentais que são nefastas. As visões falsas, a maldade e a ambição, a avareza, o desejo de ter aquilo que é do outro, né? Esses 3 ações são 3 ações mentais do pensamento que produzem muito sofrimento. Então, dessas, aquela produzida pelo veneno do ódio, né, são a maldade, a raiva e tudo o que vem em seguida. São um grande obstáculo que a gente tem no nosso caminho. A forma para a gente poder combater esse obstáculo, nos libertarmos dessa emoção, de estar sob o domínio desse fenômeno mental, é desenvolvendo o amor, bondade, compaixão. Então, é importante que a gente tenha essa prática de estar sempre cultivando dentro de nós o nosso sentimento de amorosidade. No começo, a gente não vai ter, a gente vai ser mais fácil. Como que a gente deve fazer? Porque mais adiante o Nagarjuna fala disso. No começo, a gente deve experimentar, praticar com seres que naturalmente despertam esse sentimento em nós. E aos poucos nós vamos incluindo também outros seres. E a gente vai também colocando outros seres que vão ser seres conhecidos e que a gente vai incluindo nos nossos sentimentos de bondade e de amor, de desejo da felicidade. Então, esses outros demais seres, que são a imensa maioria os seres por quem nós somos indiferentes, são esse segundo passo da nossa prática. Nós não vamos, de início, sentir amor, bondade, sentir amor pelos seres que são os nossos inimigos. Mas com essa prática, nós vamos conseguir sentir indiferença para esses seres. Então, isso já modifica, já quebra o sentimento de inimizade. A partir daí, já não existe mais o sentimento de inimizade, né? Então, é só para a gente ver que é gradual esse processo, mas é um processo extremamente necessário. Bom, vamos fazer, então, uma interrupção agora, para a gente poder abrir para perguntas e comentários. Seu Luiz. Oi, Lama. Oi, É Sabrina, diga, Sabrina Sabrina. tá falando. Deixa eu abrir a câmera aqui. Então. Espera aí só um pouquinho que eu não estou te ouvindo. Deixa eu só aumentar o som aqui. Pode Tá. falar. Tá dando para ouvir? Tá, agora tá. Eu fico pensando, né, em tudo isso, assim, todas essas informações e tal. E a gente lida, só assim, né, chamar atenção para isso, também com o fato da nossa fisiologia, da nossa bioquímica, né? Uhum. Num sentido hormonal mesmo, né? Sim.
eu não sei, eu só queria pontuar isso, assim, de alguma maneira, porque tem tudo isso, eu acho que tem esse agravante da gente estar nessa carne e estarmos sujeitas a essa a tudo que é hormonal no nosso corpo também, né? Que deixa a gente mais sensível, que pode deixar a gente mais suscetível, né? Não é uma justificativa, mas é também um desafio a mais, né? Não é, Lama? Para a gente lidar assim com toda essa carga que a gente percebe das emoções perturbadoras e, enfim, não sei. Eu só fico um pouco com um certo conflito com isso, sabe? Né? Como é que equilibra, né? A gente tem que equilibrar uma coisa que é física, fisiológica, hormonal, junto com todas essa suscetibilidade que a gente, né? Que eu acho que talvez seja um desafio a mais, não sei. Mas Sim, isso é só. sim, eu acho que claro que sim. Agora veja bem, né? Isso não é à toa, né? Isso que é importante a gente ver, que não é a nossa condição física que produz as nossas condições emocionais, né? As nossas condições emocionais é que produzem as perturbações físicas, né? Você tem, a partir das formações kármicas, nós temos um hábito mental de pensar determinadas coisas, de reagir de determinadas formas, de cultivar determinadas emoções. Então, isso é o karma, né? O karma faz com que a gente tenha uma tendência a continuar agindo mentalmente de uma determinada forma. Essas ações mentais, elas vão produzir emoções, vão produzir pensamentos, né? Vão produzir um conjunto imenso de pensamentos, de ideias bruxas, né? E de pensamentos que vão produzir experiências extremamente desagradáveis por nós mesmos, né? E esses pensamentos também vão ajudar a produzir as emoções. E essas emoções é que vão nos mobilizar para fazer as nossas ações com o corpo. Então, se nós temos uma linha, uma sequência, começa com uma formação kármica nefasta, produz um estado mental, nutre, cria e estimula uma série de pensamentos, produz um estado emocional, uma emoção bastante forte, que nos leva a fazer uma ação. Essa ação cria um karma, e esse karma reforça as formações kármicas, porque está tudo na mesma sequência. Esse ciclo precisa ser interrompido, senão a gente vai estar sendo... Quando a gente faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, infinitas vezes, você começa quando você nasce de novo, já ter um corpo muito predisposto para poder responder a essas emoções perturbadoras, né? E aí você vai ter também, como você falou, não só as questões hormonais, como as questões de inervação mesmo, e estados de saúde, né? Produção de neurotransmissores, de todas essas coisas. A gente vai ter um corpo pronto para responder a todo aquele estado emocional que está na origem desse novo ser, né? Na mente desse novo ser, né? Com essas formações. Então, assim, o nosso corpo é consequência das nossas formações kármicas. Então, nós precisamos cortar isso imediatamente aonde a gente consegue, né? O ponto onde é mais fácil para a gente conseguir, a gente perceber, a gente cortar nas ações, não permitir realizar as ações que são ditadas pelas nossas emoções. Esse é o primeiro ponto, né? É isso que o Buda fala, para imediatamente de fazer todo o mal. São as ações que ele fala para a gente não fazer. As ações do corpo, as ações da palavra e as ações mentais, que são as mais difíceis da gente conseguir controlar. Mas se a gente já não faz as ações do corpo e da palavra, já é um grande benefício. A gente interrompe esse ciclo que vai produzir mais sofrimento, entende? No ponto seguinte,
quando a gente está meditando, a gente... Sabrina? Oi? É porque o gato está atacando o João Francisco. Ah, Desculpa, gente. Desculpa, é isso. Estou aqui então... com o Olá, meu filho. Deixa eu ir lá Então, salvar o menino. Peraí, só um minuto. então tá bom, vai lá. Alguém tem alguma outra coisa para comentar ou perguntar enquanto isso? Oi, querido Lama, tudo bom? Bruno? Ô, Bruno, diz aí. Lama, eu tô com uma quase Desculpa, nessa Lama. linha de raciocínio que o senhor já tá. Se eu quiser continuar com ela aí, Não, eu já pode vou. falar. Pode falar. Não, mais ou menos na mesma sequência do que você está dizendo, eu tenho refletido sobre o seguinte, que tem esses três venenos principais de samsara, né? Que é a ignorância, a aversão e o apego, né? O desejo, vamos dizer, desqualificado. Enfim. E aí eu vejo assim, aí eu também li um pedacinho, não sei se foi no livro do Kalu ou no Campo, opa, não estou me lembrado agora, ele fala que por causa de desejo se nasce humano, mas mais desejo ainda nasce mulher, e desejo com mais agressividade nasce homem. Eu não sei se eu estou falando equivocado. E que desejo com ignorância, eu não lembro o que acontecia. Acho que a pessoa tem uma existência mais animal mesmo, no sentido de falta de inteligência. Mas aí eu fico pensando assim, eu acho que isso também não tem a ver só com a questão da sexualidade física, né? Vejo que existem homens e mulheres que tendem a, diante de uma situação desafiadora para eles, agir na última ratio, né? Como diz lá na questão do direito, né? Tipo assim, quando não tem mais solução, ou age com agressividade, pessoas, vamos dizer, de caráter, usar a simbologia oriental mais yang, vamos dizer assim, e pessoas que, diante de situações limite, o meio de sobrevivência delas é criar ilusão, mentira, trazer as visões errôneas. E aí eu fico pensando, né? Como que a gente pode equilibrar isso, mais ou menos no mesmo sentido da pergunta da amiga aí, né? No sentido de que como lidar, porque assim, uma coisa é a pessoa que dentre todos os males aí, me parece que o maior é o de visões errôneas, porque dele deriva todos os outros. Mas existem seres, às vezes de natureza mais diplomática, vamos dizer assim, que tendem, né, baseado nas suas próprias dificuldades, assim como os outros, né, também, a, a perpetuar essa e voluntariamente a criação de visões errôneas para se beneficiar da ignorância dos outros ou para escapar de alguma situação que ela sabe que já fez de uma forma inábil, vamos dizer assim, né? Ou ele também, tanto faz. Aí eu fico assim, querendo encontrar um equilíbrio para não agir nem com esperança, porque quando você tem esperança numa coisa falsa, você só pode se decepcionar, né? E quando você também age com a ira para romper essa ilusão, ele também não sou manjuste, né? Então, aí eu vejo que também a coisa desequilibra. E eu não sei, sinceramente, como encontrar essa nem ira e nem esperança, entendeu? Uhum. É, Uma visão mais ampla de tudo isso para poder lidar com, ao mesmo tempo, essa simplicidade da visão profunda, clara e verdadeira, e ao mesmo tempo a calma, né? Ou seja, o Latong e o chinês, mas assim, não sei se você está entendendo a parte da dificuldade específica de lidar com esse tipo de natureza, né? sim, Pessoas que tendem a criar ilusões deliberadamente. sim, veja bem, Bruno, olha só, isso é o Sansara, certo? Melhor, desligue o seu som. Isso. Olha só, Bruno, isso é o Sansara, né? É por isso que nós estamos aqui, né? Ao longo desde tempo sem começo, nós estamos cultivando essas venenos na nossa mente e nós temos a nossa mente com toda essa agressividade presente, né?
toda essa maldade, essa agressividade, essa vontade de se dar bem em relação aos outros, essa manipulação de uma informação ou de uma determinada ideia. Todas essas coisas nos trouxeram até aqui, né? Então, nesse fato de comunidade, a gente não pode esperar ter alguém que passe a mão na nossa cabeça e diga, coitadinho, né? Olha também o jeito como ele está, vamos atenuar um pouco mais. As coisas não são assim, né? O ensinamento do Buda é exatamente, olha onde você foi parar. Esse é o ensinamento do Buda. Olha onde você foi parar. Você tem que sair daí, e quanto mais rápido você sair, melhor. Melhor para você e melhor para os outros. O caminho para você sair é esse. Então, essa é o ensinamento do Buda. Então, tem pessoas que fazem isso, sim, tem pessoas que fazem isso, produzem muito sofrimento para os outros e produzem sofrimento para si mesmo e vão produzir mais ainda, né? Assim, tem uma grande quantidade de sofrimento que ainda vai vir no futuro, consequências dessas ações atuais. Então, assim, isso é real, está presente. O que a gente deve fazer em relação a não ter esperança, como você está falando? A gente não deve achar que com uma coisa simples, ou uma ação rápida, qualquer ação que a gente vai fazer, a gente vai produzir uma grande mudança. Não vamos produzir uma grande mudança, né? A gente não deve ter uma expectativa de modificar os outros, né? A gente tem que trabalhar para nos modificarmos a nós mesmos. Não modificar a nossa essência, de modificar os nossos padrões de funcionamento para que a gente pare de produzir sofrimento para nós e para os outros. Se a gente conseguir deixar de ser uma pessoa nefasta no mundo, a gente já fez uma imensa coisa, não precisa fazer mais nada, isso já é suficiente, né? Que a gente deixar de ser um peso para os outros, certo? Então, assim, o trabalho que a gente vai fazer em cima de nós mesmos tem que ser um trabalho consciente, de que ele leva tempo, que ele não é uma coisa de eu falo o Mani Padme Hum aqui hoje e amanhã eu já tudo se resolveu, não é assim, né? Existe toda uma importância da gente ter um autoconhecimento, perceber o que acontece dentro da gente e corrigir as nossas ações para não produzir mais ações nefastas e produzir as ações meritórias que a gente necessita. É nesse sentido que a gente vai ter. A esperança de um resultado imediato vai ser sempre frustrada, né? A esperança de um resultado a ser alcançado a longo prazo, não, ela vai ser alcançada a longo prazo, né? Como o Buda falou, você falar uma vez o Mani Padme Hum, você vai alcançar o estado de Buda. Sim, mas depois de um tempo imenso, né? Se você falar 2 vezes, você vai alcançar o estado de Buda num tempo um pouco mais curto, né? Então, o Mani Padme Hum é uma das causas de se alcançar o estado de Buda, mas acontece que isso não significa alcançar imediatamente, né? A gente tem que acumular as causas, ter uma visão do caminho, do que é que deve ser feito. Então, eu vou agir, como você fala, né? A tendência de agir às vezes com agressividade, alguma coisa assim que vem né, da nossa natureza. Eu vou agir com agressividade e a primeira coisa que eu perco é a minha capacidade de raciocínio. Então, a partir daí, qualquer coisa pode acontecer, né? É o mesmo que você tomar uma garrafa de aguardente. A bebida e as emoções perturbadoras são extremamente semelhantes, né? Então, você perde a sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de juízo, e as ações que você vai cometer a partir daí estão totalmente descontroladas. Então, nunca, nada pode justificar a gente ter uma reação emocional e violenta, né? Uma reação, esse é um ponto que a gente tem que ver. Uma reação emocional não tem justificativas.
elas sempre vão produzir uma ação negativa. Sempre a consequência das ações motivadas pelas emoções perturbadoras sempre são negativas, nefastas e produzem um mau karma. Sempre, né? Mesmo que a gente faça a mesma coisa, mas se você faz a mesma coisa sem estar motivado por uma emoção perturbadora, você pode até ter um mérito nessa ação que você fez. Mas se a sua motivação é uma emoção perturbadora, com certeza o resultado é um resultado nefasto. Não tem como, né? Isso é claro. A semente, o fruto corresponde à semente, né? Então, nós não podemos, nada justifica que a gente se engaje nessas emoções. Nós precisamos identificar essas emoções e aprender a sair sob o domínio das emoções. Eu posso estar aqui, perceber que existe uma raiva acontecendo em mim, mas eu quieto essa raiva, coloco ela dentro de um quarto, deixo ela gritando ali, mas eu vou pensar lucidamente quais são as ações que eu vou agir. Para poder fazer essas ações, eu posso até pegar a energia que a raiva produziu para poder fazer uma determinada ação, mas essas ações são sem raiva, são sem inimizade. Porque se tiver um pouquinho de inimizade, por mais correta que pudesse ser essa ação, ela se torna uma ação nefasta, porque ela produz sofrimento para mim e para o outro. Entende? Não sei se eu consegui responder bem e a sua dúvida. Só que agora a gente precisa encerrar, porque o Lama Sonan já vai começar daqui a pouco a prática da meditação. Maravilha, muito grato, Lama. Agora é só botar em prática. Vou tentar aqui, na minha medida. Abraço a todos. Obrigado. Desculpa. Então, meu recado para todos, gente, cultivem o amor, bondade, todas as oportunidades que tiver. Vai ser uma meditação extremamente prazerosa e agradável de se fazer, porque o bem-estar que produz em nós é imenso e isso vai nos causar um grande benefício, vai nos trazer um grande benefício. Ok? Vamos fazer o nosso dedicatório. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da vontade da Dhamma-si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.